Go to Webinar Control Panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hello guys, how you doing? It's Teacher Gabi here, and now we're gonna start a grammar class, a super grammar class. Hello, Regina. Hello, teacher. How are you? I'm fine, and you? Great, thanks for asking. How was your day, Regina? What did you do? My day was good. I went to the gym. Oh, very nice. I need to go. Yeah. Okay, very nice. Hello, Evandro. Hello, Evandro. Evandro da Silva, can you hear me? Tá me ouvindo? Hello, Valdir. Oi, tá me ouvindo? Yes, very well. How are you, mister? Very well. Okay. Are you okay? How's your day? Parece que eu não estou ouvindo muito bem, peraí. E agora? É que eu estou no computador e estou falando pelo microfone do fone. Nossa, agora tá meio... Você tá com Deixa fone eu... de ouvido? Peraí, eu tô... Eu estou te ouvindo pelo computador e falando pelo microfone do headset. Tá, e, Tá aqui meio não, confuso. e esse aqui não funciona. Não, mas eu vou mudar agora. Beleza. Vou pôr pro headset. Ok. Tudo pelo headset. Isso, bem melhor. Evandro, hello. Evandro, você Agora... levantou a mão. Eu vi que você Agora... levantou a mão, mas eu não ouço você. Valdir, Regina, vocês estão ouvindo o Evandro? Não, Não. não Evandro, ouço. Evandro, só falar. Não, não ouço. Olha, Evandro, eu tô vendo aqui que o seu áudio, ele está fechado e acabou de abrir. Se você falar, eu acho que eu ouço agora. Não estou ouvindo. Bom, então eu vou iniciar a aula de grammar. Infelizmente não consegui falar com o Evandro, o Valdir consegui, Regina consegui. Se chegar mais alguém, a gente vai falando também. Qualquer dúvida, levantem a mão. Eu abro o áudio de vocês, mas por enquanto eu vou manter o áudio de vocês fechado, ok? Qualquer dúvida, clica na mãozinha amarela que eu vou lá e abro para a gente conversar. Então vamos lá, guys. Grammar class. Today we're going to talk about simple present. Hoje a gente vai falar sobre o simple present. Então, normalmente a primeira estrutura que a gente aprende no curso de inglês, que são aqueles tipos de frases mais simples, certo? Aqueles tipos de frases que expressam ações corriqueiras, ações cotidianas, aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Eu tomo sorvete, eu vou à escola, você estuda inglês,
Então, essas frases sempre estão no simple present. Então, um exemplo aqui já de cara que nós temos é I eat ice cream every day. Eu tomo sorvete todos os dias. Então, sempre que tiver um every day, a gente já sabe que vai ser o simple present, ok? O que a gente tem que observar com relação à estrutura? O que a gente sempre tem numa frase de simple present? Nós sempre temos um pronome, que é o eu, você, nós, eles, ele, ela, I, you, we, they, he, she, it. Nós temos um verbo, que é a ação da frase. Então, eat, drink, kiss, speak, ok? Esses são os verbos. E aí pode ter algum complemento, algum substantivo, ok? Então, vamos seguir. Então, olha só, nós temos um exemplo aqui. Eu falo português. Valdir, como é que eu falo português em inglês? I speak português. Ok, very good. Então, o menino diz, eu falo português, I speak Portuguese. E a moça diz, I don't speak Portuguese. Eu não falo português. Nesse caso, nós temos a primeira pessoa do singular, que é o I. Nesse caso, a gente vai usar o auxiliar don't na frase negativa. Se nós estamos dizendo que ele ou ela fala português, ou que ele ou ela não fala português, nós estamos tratando da terceira pessoa do singular. Sempre que tivermos he, she e it numa frase afirmativa, o verbo ganha um S, ok? Então, na afirmativa, que eu não tenho a terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, eu vou falar speak, like, drink, eat, normal, sem nada. Se eu tiver um he, she ou it, se eu estiver falando dele, dela, ou de alguma coisa, de algum objeto, ou de um animal, esse verbo vai ganhar um S, que fica speaks, drinks, eats, goes, ok? Então, nesse caso, ele deu um exemplo. I speak Portuguese, e embaixo tem he speaks Portuguese. Por quê? Na terceira pessoa, quando nós temos o he, she e o it, o verbo afirmativo ganha S. Na frase negativa, aqui nós temos o auxiliar don't, no caso, I don't speak Portuguese. She doesn't speak Portuguese. Nesse caso da frase negativa, o verbo não vai ser mudado. O verbo vai ser normal, não tem S. Porém, o auxiliar don't vai virar doesn't. Então, o S vai parar no auxiliar e não mais no verbo. Ok? Vocês saberiam me dizer como é que ficaria uma frase interrogativa se eu perguntasse assim, ele fala português? Quem sabe me dizer? Regina, você saberia me dizer? Does he speak Portuguese? Certo, perfeito, isso aí. Ótimo, Regina. Então, afirmativa, he speaks, o verbo ganha S. Negativa, he doesn't speak, o auxiliar ganha S. E na interrogativa, does he speak? Ok? Dúvidas? Dúvidas, levantem a mão, ok? Hello, Marco Antônio. Hello, teacher. How are you doing? I'm fine. And you? Great, very well. Thank you. Marco, we have started the simple present class, okay? If you have any question, raise your hand. Eu entendi algumas coisas. Sou iniciante, mas vamos lá. O estudo hoje é do Simple Present, né? Isso. Não é isso?
Iniciamos agora a aula do Simple Present. Qualquer dúvida é só levantar a mão que eu falo com você. A maior parte do tempo eu vou deixar o áudio de vocês fechado. E na dúvida, ou quando eu precisar falar com vocês, eu abro, ok? Ok. Então, vamos lá. Evandro, conseguiu arrumar esse microfone, Evandro? Ok, consegui. Good night, teacher, and everyone. Hello, hello. Que bom, que bom. Vamos lá, vamos continuar então. Alguma dúvida por enquanto, Evandro? Não? No. Ok, então vamos continuar. Então vamos ver, guys, em quais situações nós usamos a estrutura do Simple Present, ok? Vamos ver quais momentos que a gente precisa dela. Então, regular habits or daily routine, hábitos regulares ou a nossa rotina diária, ok? Então, o primeiro ponto, quando a gente usa o present, o Simple Present, quando a gente está falando de coisas normais no nosso dia a dia, coisas que a gente faz sempre. Então, use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. Olha só, que use o simple present para expressar que a ideia é uma ação repetida, que ela é repetida ou que ela é usual, que ela é comum. The action can be a habit, a hobby, a daily event, or something that often happens. Então, a ação pode ser um hábito, um hobby, um evento diário ou alguma coisa que acontece frequentemente. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Eu vou pedir para vocês lerem para mim. Evandro, por favor, leia o primeiro. I play tennis. Ok. O que está dizendo essa frase? Eu jogo tênis. Ótimo, thank you. Marco, a segunda frase, por favor. The mall opens every day at 9 a.m. Ok, what does it mean? O que significa? O shopping abre às 9 da manhã. E esse everyday, o que é? Todos os dias, desculpa, esqueci. Isso. O shopping abre todos os dias às 9. Ótimo, thank you. Regina, the third sentence, a terceira frase. She always arrives late. Ela Arrive. sempre chega. Arrives. She always arrives late. Ela sempre chega atrasada. Muito bem, excelente, ótimo, thank you. Ok, vamos lá, Valdir, a última frase. Pode ir lá? Every 12 months, the Earth circles the sun. The earth circles. The Earth, né? Isso, very good, excellent. E tá querendo dizer o quê? 12 meses a Terra circula o Sol. Ótimo, então, na verdade, esqueceu do every, a cada, ok? Então, sim. every 12 months, a cada 12 meses, certinho. Ótimo, Valdir, thank you. Marco, você levantou a mão, alguma dúvida? A pronúncia do she always, como é que é? Arrives. Isso, esse isso? ra, que não existe no português, a gente fica meio na dúvida, mas é esse ra. Arrives. Always, eu tenho que treinar. Não, mas quase saiu, tenta mais uma, vamos lá. She always arrive late. Ótimo, saiu, tá vendo? Muito bem, Ok. muito bem. Hello, Clayton. Hi. How are you? Are you okay? Você fechou o seu áudio, não tô te ouvindo. Clica de novo no microfone. Isso. Oi. Hello.
How are you? I'm fine, thanks. Good. And you? I'm good. Thanks for asking. Clayton, então você chegou agora, mas só para você não se perder, ok? Acabamos de começar um aulão de Simple Present, ok? Então, acabamos de ver Ok. quais situações nós usamos o Simple Present. E deixa eu escolher alguém para te explicar o que eu acabei de falar. Vamos ver aqui. Evandro, diga ao Clayton em qual situação nós usamos o Simple Present. Clayton, boa noite. Ele fechou Good o night. áudio. Good evening, Clayton. Hi. How are you? I'm fine, thanks. And you? The pleasure is nice to meet you. Clayton, Ok. o simple present é usado em situações corriqueiras, né? Ou seja, é o que está acontecendo no momento. Simples assim. Só corrigindo Ok. I am right, a fala teacher. do Evandro. Não o que está acontecendo no momento, que esse é o present continuous, mas o que acontece normalmente na sua Na rotina frequência. diária, que é um hábito. I'm sorry. No problem. Ok, Clayton? Ok. Vamos seguir então. Eu vou manter o áudio fechado e assim que eu precisar eu abro para vocês. Clayton, na dúvida, clica na mãozinha aqui, eu abro o seu áudio para você falar comigo, ok? Vamos lá. Number 2. Facts or generalizations. Então, fatos ou quando a gente generaliza, generalizações. Vamos lá, então. The simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. Nossa, teacher, quanto true numa frase só? Vamos voltar isso aí. Vamos lá. The simple present can also indicate the speaker believes. Vamos lá. O simple present também pode indicar o que a pessoa que está falando acredita que é uma verdade, que é um fato, que sempre foi verdade. Antes dela dizer aquilo, agora isso é uma verdade e no futuro aquilo também vai ser uma verdade. Então, por exemplo, se eu disser a teacher Gabi é linda. Ontem isso era verdade, hoje isso é uma verdade, amanhã isso vai ser uma verdade, entendeu? Então, o segundo ponto aqui também. It is not important if the speaker is correct about the fact. Isso é importante. E não é importante se a pessoa que está falando tá certa. Então, por exemplo, eu disse, a teacher Gabi é linda. Para mim, ela era linda ontem, hoje e amanhã. Mas eu falei isso para vocês. Vocês falam assim, eu não acho. Isso é ela que está achando. Não tem problema. A pessoa que está falando tem que usar essa estrutura. Você achar que isso é verdade ou não, ok. It's also used to make generalization about people or things. Também é usado para generalizar pessoas ou coisas. Então, quando a gente eu dei um exemplo de brincadeira, mas falando sobre a água, que ela ferve. Então, quando chega nos 100 graus Celsius, ela ferve. Então, isso é uma verdade. Isso era verdade ontem, isso é uma verdade hoje e vai ser uma verdade amanhã. Ok? Os gatos gostam de leite. É uma verdade. Era ontem, é hoje e vai ser amanhã. Então, mesmo que não seja uma verdade, mas a pessoa que está falando a frase acredita que isso seja, é o simple present que a gente vai usar. Clayton, por favor, leia para mim a primeira frase dos exemplos e traduz, por favor. Pode abrir o seu áudio. Só clicar no microfone. Isso. Cats like milk.
Gatos gostam de leite. Ótimo. E aí, o que você acha que faz relação com a frase que eu expliquei agora? Fato, né? Gato gosta de leite, acabou. É. Ponto. Evandro, a segunda frase para mim, por favor. Were boys at 100 century? Eu sei de graus, eu não sei. Como é que fala? Degrees. Não entendi. Degrees. Degrees. Então seria water boils at 100 degrees. Yeah. Então a água ferve a 100 graus Celsius. Ok, very good. Marco? They work 8 hours a day. Eles trabalham 8 horas por dia. Ok, excelente. Very good, guys. Dúvidas nesse slide ou tranquilo por enquanto? Dúvidas, só levantar a mão, ok? Vamos lá, então. Terceiro ponto que a gente deve lembrar também. Scheduled events in the near future. E o que é essa palavra doida? Scheduled events in the near future. Então, eventos já marcados em um futuro próximo. Speakers occasionally use simple present to talk about scheduled events in the near future. Então, normalmente, nós usamos o simple present para falar sobre eventos que já foram agendados, marcados para um futuro próximo. This is most commonly done when talking about public transportation, but it can be used with other scheduled events as well. Então, essa estrutura é normalmente usada quando a gente está falando de transporte público, mas ela também pode ser usada para outros tipos de eventos. Então, por exemplo, o ônibus sai ao meio-dia. The bus leaves at noon. When do we arrive in Japan? Quando nós chegamos no Japão? The meeting starts at 9 a.m. A reunião começa às 9 da manhã. Ok? Então, basicamente, estes tópicos. Vamos passar para frente. Termos que são bem comuns a gente utilizar como simple present são os advérbios de frequência. Então, vamos conhecer quais são eles. Quais são esses advérbios de frequência? Eu não vou ouvir vocês, mas vocês vão me ouvir e eu gostaria que vocês repetissem comigo, ok? Always, always, nearly, nearly, almost always, almost always, usually, usually, normally, normally, generally, generally, often, often, frequently, frequently, sometimes, sometimes, occasionally, occasionally, seldom, seldom, hardly ever, hardly ever, almost never, almost never, rarely, rarely.
Never. Never. Muito bem. Então, estes advérbios são utilizados frequentemente nas frases de simple present. Always, sempre. Nearly, almost always, quase sempre. Usually, normally, generally, normalmente e geralmente. Often and frequently, frequentemente. Sometimes, às vezes. Occasionally, ocasionalmente. Seldom, também raramente. Hardly ever, almost never e rarely, quase nunca, dificilmente. E o never, que é o nunca. Ok? Se vocês quiserem que eu repita a tradução de algum deles para vocês marcarem aí, só levantar a mão e eu passo para vocês, se vocês se perderam. Ok? Sem problema nenhum. Muito bem. Então, aqui tem alguns exemplos do simple present quando usado junto a um advérbio de frequência. Vamos lá. Ah, Valdir, você levantou a mão. Pode falar. Eu vou tomar um remédio, vou ficar ausente só uns minutos. Ah, ok. Sem problema. Tá bom? Ok. Regina, leia para mim, por favor, a primeira frase dos exemplos. I always travel in December. Ok, que é? Eu sempre viajo em dezembro. Ok, very good. Marco Antônio, a segunda. I don't play tennis very often. That means. Eu quase não jogo tênis. Ok, alright, very good. Evandro. Terceira frase. Você fechou o seu áudio. Isso. Sou eu, Isso. Evandro. Evandro. Ok. Sometimes I go to the cinema. Às vezes eu vou ao cinema. Ok. Dani Moura. Hello, teacher. Hello. Sometimes I go to the cinema. É de baixo. Às vezes... É de baixo? Oh, sorry. Mary rarely works on Saturday. Mary raramente trabalha aos sábados. Isso, só a pronúncia. Rarely. Rarely. Isso, very good. Clayton, a última frase, por favor. Ô, Clayton, eu não estou conseguindo abrir o seu microfone. Eu não sei se você está deixando ele mudo, mas eu não consigo abrir o seu microfone. Então, eu vou pedir para a Regina ler a sua. Vamos lá, Regina? I never give up. That means? Eu nunca desisto. Ok, very good. Excellent. Vamos lá, então. Guys, alguma dúvida referente aos advérbios de frequência? Eu acho que todo mundo já viu pelo menos uma frase com always, né? Diga, Evandro. Eu queria saber se tem alguma regra de uso para o começo ou o final da frase desses advérbios de frequência. Normalmente, quase sempre, nós usamos o advérbio após o pronome, após o sujeito. Então, olha só. I always, I don't play very often, Mary rarely, I never. Só o sometimes que a gente normalmente coloca antes. Ok, thank you very much. You're welcome. E aí, a segunda frase, o often está no final, porque é uma frase negativa. Então, eu precisava dizer tudo aquilo para expressar o advérbio de frequência daquilo depois.
Entendi. Obrigado. Imagina. Muito bem, vamos lá então. Então, também temos algumas outras palavrinhas que usamos junto com o present simple, que é o once, twice, three times e o a ou per. Então, nós usamos essas palavras lindas que significam uma vez, duas vezes, três vezes ou por. Esse a barra per significa por. Tanto um quanto o outro fazem o mesmo sentido na frase. Então, a gente sempre vai colocar uma palavrinha depois desses advérbios. Ou week, ou month, ou year, ou day. Então, como funciona essa estrutura, teacher? Eu pratico alguma ação tantas vezes por semana, por mês, por ano, por dia, ok? Então, I drink water 3 times a day, por exemplo. Eu bebo água 3 vezes por dia. I sleep once a day. Eu durmo uma vez por dia. Então, sempre nós temos uma dessas expressões, once, twice, three times. E nesse do three times, é three times para frente. Então, se for 4 vezes, 5 vezes, 20 mil vezes, a quantidade de vezes antes da palavrinha times, ok? Então, once a week, twice a month, 3 times a year, e assim por diante. Então, temos alguns exemplos aqui. Several times, que é o várias vezes. Hourly, daily, monthly, yearly, fortnightly. Então, a cada hora, uma vez por dia, mensalmente, anualmente, a cada 15 dias. Temos depois, dia sim, dia não, every other day, every other week, semana sim, semana não. Ok? Every, que aí é o todo. Então, todo pode vir a palavra que for. Every day, todo dia. Every night, toda noite. Every month, todo mês. E assim por diante. From time to time, de tempos em tempos. Now and again, ou now and then, que é o de agora em diante. Algo vai ser rotina, algo vai ser comum. Ok? Marco, leia para nós o primeiro exemplo, por favor. I go to the gym twice a week. Okay. Eu vou à academia 2 vezes por semana. Isso. Evandro, a segunda frase, você já está com o áudio aberto, não precisa mexer no mic. He plays video games several times a week. Ok. Pode Ele joga video. Tá me ouvindo? Sim. Repito. Faltou em português. Ele joga videogame toda semana. E several eu não entendi. Esse several é o primeiro terminho lá em cima. Several times, várias vezes. Dá uma notadinha Então no seu caderno. Então seria... Ele joga videogame várias vezes por semana. Isso, perfeito. Dani, próxima frase. Bobby goes to his mother's house every other day. Bob vai na casa da mãe dele todo dia, quase todo dia. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Notadinha no seu caderno também. Every other day, dia sim, dia não. Clayton, a última frase, por favor. Hello. Clayton. Clayton. Valdir, vamos lá?
Valdir, voltou? Não? Sim. Valdir? Voltei, está me ouvindo? Sim, sim. Pode falar a última frase pra gente? Está me ouvindo, né? Sim. I watch my favorite series every week. Siri. Siri, né? Isso. Very good, Valdir. Thank you. Ok, então. Próximo slide. Olha só. Are you ready to know the auxiliaries for simple present? Você está pronto para conhecer os auxiliares do simple present? They are two. Eles são dois. Do and does. Tanto o do quanto o does. Vamos ver. Eu já falei sobre isso no comecinho da aula. Quem estava aqui sabe. When do I use them? Quem souber explicar a diferença de do e does, raise your hand. Levanta a mão. Que eu falei no comecinho da aula. Evandro, conte para nós. O does é usado na terceira pessoa do singular e o do é usado no restante. Maravilha! Ok. Cleiton, já que você também levantou a mão para fazer essa explicação para nós, você conseguiria dizer em outras palavras o que o Evandro disse? Pode jogar zoada, pode. Ah, sim. Hello? Cleiton, você fechou o seu microfone. Oi. Oi. Deu para ouvir agora? Sim. O do é usado no we, they e you. Tanto o you, tanto no singular quanto no plural. Maravilha. E o does, usado na terceira pessoa. He, she, it. Lindo, isso mesmo. Faltou o I, né? O do também é pro I. É. You, we, they, he, she, it pro does. Ótimo. Isso. Perfeito. Muito bem, meninos. Thank you very much. Então, é isso mesmo. When do I use them? Eu tenho que observar o pronome. Então, para saber qual auxiliar eu vou utilizar, eu tenho que ver qual pronome que eu vou utilizar na frase. É o I? Então é o do. É o he? Então é o does. É o you? Do. She? Does. We? Do. It? Does. They? Do. Ok? A gente pega com o tempo. You will use them to make questions and negative sentences. Então, é muito importante nós sabermos diferenciar o do e o does para aplicar corretamente nas frases interrogativas e nas frases negativas. Nas frases afirmativas, nós não temos o auxiliar. Então, olha só, observem como é que fica aqui. Affirmative, subject, verb and complement. Nós temos o sujeito, que é o pronome, I, you, they, he, she, it. O verbo, que é a ação da frase, like, sing, drink, eat. E o complemento, que pode ser um substantivo, pode ser um advérbio, anyway. A negativa é a mesmíssima coisa da afirmativa, copiar e colar, com o seguinte detalhe. Depois do sujeito e antes do verbo, nós temos o auxiliar do ou o does junto com o not. E para simplificar, a gente junta. Então fica don't ou doesn't. Aí o sujeito, don't ou does, don't ou doesn't, um verbo e um complemento. A frase interrogativa também é como se fosse um copiar e colar da afirmativa. Porém, a gente vai inverter a posição de sujeito e auxiliar. Então, o auxiliar vem no primeiro lugar, depois nós temos o sujeito, o verbo e um complemento. Também a gente não pode esquecer do ponto de interrogação, ok? Então, essa estruturinha que está aqui, afirmativa, negativa, interrogativa, quem for esperto vai dar um print screen na tela, ou vai tirar uma foto, ou vai anotar no caderno. E colar no lugar
que é visível, ou vai deixar de fundo de tela do celular, porque sabendo bem essa estrutura, acabou. Eu sei usar o Simple Present perfeitamente. Então, tenham isso em mente, porque é um dos pontos mais importantes da regra. É um resumo da regra, basicamente. Marco, você levantou a mão, pode falar. Teacher, esse material não vai estar disponível para a gente poder imprimir no final da aula, não? Mas pode ser também. Na verdade, já está disponível desde faz tempo já. Tá, beleza. Lá no Obrigado. Schedule, eu não sei se você viu, lá no Schedulezinho, que tem o link que você clica para entrar no webinar, tem o material da aula. Aí você clica, ele abre, faz o download e já era, pode imprimir. Ok, thank you. You're welcome. Evandro, você levantou a mão. Além do material impresso, essa aula que você está fazendo agora com a gente, ela vai estar disponível também? Eu acredito que sim. Eu estou gravando a aula. Eu só preciso ver onde ela vai ficar disponível para vocês. Mas aí, na dúvida, é só vocês perguntarem ao suporte. Eu gostaria de saber onde está salva a aula, o Super Grammar Class, para eu assistir de novo. Ok. Aí eles falam para vocês. Ok? Então, mais alguma dúvida, por enquanto? Não? Então, vamos lá. What's the difference? Qual é a diferença? Oh my God, do or does? Então, é o que a gente já tinha conversado antes. With do, we use with these pronouns. Então, com o do, nós usamos com esses pronomes. I, you, we, they. Examples. Opa. Aqui. Examples. Valdir, leia para nós o primeiro exemplo. Which do we use with this pronoun? Lá embaixo aqui. A frase afirmativa, por favor. A frase afirmativa, sim. I work on Saturday. Isso, very good. Regina, a segunda frase. I don't work on Sundays. Ok. Marco Antônio, a terceira frase. Do you work on Mondays? Muito bem. É isso mesmo, você ia traduzir, mas é isso aí. Você trabalha nas segundas-feiras. Que na verdade agora nem é mais a tradução ao ponto, mas sim estrutura. Então, olha só. Tá em vermelho na frase o quê? Auxiliar. Vocês estão vendo alguma coisa em vermelho na frase afirmativa? Não, não temos auxiliar na frase afirmativa. Apenas negativa e na interrogativa. I don't work e do you work. Evandro, você poderia falar as mesmas frases, só que trocando o I por they? Não, entendi. Sim, entendi. A pessoa, não é isso? Sim. Vamos lá. They work on Saturday. Isso, todas elas. A negativa e a interrogativa também. Certo. They don't work on Saturday. Do they work on Mondays? Ok, legal, ótimo. Dani, mesma coisa que o Evandro fez, só que em vez de they, we. We. Okay. We work on Saturdays. We don't work on Sundays. Do we work on Mondays? Ok, ótimo. Muito bem. Clayton, faça a mesma com you. You work on Saturdays. You don't work on Sundays, desculpe. You don't work on Sundays.
E do you work on Mondays? Ok, muito bem. Então, por que eu fiz isso, gente? Para enfatizar que a frase, ela é a mesma. Se você trocar o pronome, ela vai continuar sendo a mesma, no sentido de auxiliar, no sentido de estrutura. A estrutura não vai mudar nada. Se for I, se for you, se for we, se for they. I, teacher, mas não pode fazer pergunta com I, porque aqui no exemplo tá you e nos primeiros estava I. Pode fazer pergunta com I. Só que a questão é que não é muito comum eu perguntar coisas para mim mesmo, ok? Mas eu perguntar para mim mesmo, de repente, do I work on Mondays? Eu trabalho na segunda? Beleza, tranquilo. Estruturalmente correta. Mentalmente não é muito comum, ok? Então, do sempre I, you, we, they. Vamos ver, então, o próximo slide. Que é o nosso does. Maravilhoso. With does, we will use with these pronouns, he, she, it. Então, como does, nós vamos usar com estes pronomes ele, ela e ele, ela para animais e objetos, para coisas. Ou isso. A gente pode pensar que o it é isso. Vou começar, daqui de cima agora. Clayton, leia para nós a primeira frase, a frase afirmativa. She works on Saturdays. Dani, a negativa. She doesn't work on Sundays. Evandro, a interrogativa. Does Mary work on Mondays? Ok. Marco, pode trocar todos os X por he para mim? He works on Saturdays. He doesn't work on Sundays. Agora que eu me confundi. Você pode trocar o Mary por um nome masculino, por exemplo. Ou manter o he mesmo. Entendi. Does Mary... Vou continuar com o mesmo nome. Does Mary work on Mondays? Troca o nome, Marco. John, Bob. Does Gabi work on Mondays? Mas Pronto. continuou o she. Eu quero que troque o she. Entendi. Does Mark work on Mondays? Ok, ótimo. Beautiful. Ok, teacher, eu posso fazer essas frases com it? Pode. Se você estiver falando de um computador, por exemplo, que funciona aos sábados, que não funciona aos domingos, isso você vai perguntar se um computador ou algum objeto ou algum animal funciona na segunda. E aí que eu falo para vocês, muito cuidado com o uso do it, para vocês fazerem frases desvairadamente aí. Às vezes, a gente usar o it não faz sentido pelo contexto do que ele significa. Não se esqueçam, it significa ele ou ela, porém para animais e objetos. Animais e objetos não falam, ok? Não sentem. Depende. Cachorrinho até pode ser. Mas, assim, é só para vocês tomarem bastante cuidado com a aplicação do it, porque às vezes pode não fazer sentido nenhum na frase, vocês errarem uma frase por bobeira, ok? Então, vamos prosseguir. So, what do we need to remember? O que a gente precisa lembrar sobre essa regrinha linda? Então, um resumão lindo para vocês terem aí também. To form the negative and interrogative, we need the auxiliaries do for I, you, we, they, and thus for the third person, he, she, it. And the main verb will be used in the infinitive. Então, para formar as frases negativas e interrogativas, a gente precisa dos auxiliares do e does, do I, you e they, does, he, she, it. O verbo principal da frase vai estar no infinitivo. O que isso significa? Que ele não está conjugado, ok? Do I like? Do you like? Do they like? Eu não coloco S no verbo, eu não coloco nada. O verbo vai estar lá
da forma básica dele. Does she like, does he like, doesn't like. I don't like, you don't like, they don't like. She doesn't like, he doesn't like, he doesn't like. Ok? Então, resumão, catado de tudo isso que a gente falou até agora nessa paginazinha. Let's conjugate a verb to check these rules. Então, vamos conjugar os verbos para checar essas regras. Regina, vamos lá. Conjuga o I na afirmativa, negativa, interrogativa e as respostas simples. É só ler. I play. I play. I don't play. Do I play? Yes, I do. No, I don't. Ok, certo. Valdir, vamos conjugar o you. Eu? Isso, Valdir. É porque tá chovendo aqui, tá um barulho. You play, you don't play. Do you play? Yes, I do. No, I don't. Ok, muito bem. Clayton, vamos lá? He plays. He doesn't play. Does he play? Yes, he does. No, he doesn't. Ok, ótimo. Dani? She plays. She doesn't play. Does she play? Yes, she does. No, she doesn't. Excelente. Evandro? It's play, it doesn't play, does it play? Yes, I does. It does. Yes, I does. No, I doesn't. Cuidado com a pronúncia do it, ok? Yes, it does. No, it doesn't. Ok. Marco? We play. We don't play. Do we play? Yes, we do. No, we don't. Ok, excelente. Gente, não vamos conjugar o que já foi conjugado. Nós temos dois yous aqui nessa tabela, porque um se refere ao singular e outro no plural. Observem que não muda nada. A única diferença que muda é o contexto da frase. Se eu estiver falando sobre várias pessoas, vocês, vai dar a entender na frase, ok? Na tabela não tem como a gente ver diferença, porque é a mesma coisa. Regina, o último, por favor. They play. They don't play. Do they play? Yes, they do. No, they don't. Excelente. Great job. Ótimo trabalho. Então, conjugamos o verbo. E é nessa hora, guys, na hora da conjugação, que a gente levanta as mãos para os céus e agradece que não estamos aprendendo português, porque conjugação no português é um verbo para cada conjugação, mais ou menos. E no inglês só muda pouca coisa, só na terceira pessoa. Imagina só, jogo, joga, jogam, jogamos. Nossa, não queria nem ver. No inglês é só play e plays. Olha que lindo, que amor. Então, did you see what happened with the verb in affirmative sentence when we use he, she, and it? Você viu o que acontece com o verbo na afirmativa no uso da terceira pessoa do singular, que é o he, she, it? A gente conjuga ele. Só que nós já falamos sobre isso. O que eu vou pedir para vocês? Não vamos conseguir terminar essa aula, pois já deu o nosso tempo, ok? Então, continuem sozinhos essa aula. Depois, se houver alguma dúvida, mandem e-mail perguntando para a gente, ok? Então, vai faltar a conjugação do verbo na frase afirmativa, que ele finaliza ou com S, ou com ES, ou com IES, ok? Então, estudem bem, tem várias regrinhas aqui para vocês entenderem o que significa, e dúvidas vocês perguntam para mim por e-mail, ok? O e-mail do homework que vocês têm
Caso vocês tenham dúvida, peçam para o suporte. Ah, qual é o e-mail do homework para eu pedir, tirar dúvidas com a professora? E eles vão mandar para vocês, ok? Guys, it was really nice to have this time with you, but I have to go now. Have a great night and an excellent week. Bye bye.